A gente vai conversar por telefone, Fernando Covre, e também ouvintes e telespectadores, com a doutora Utimia Cristiane Pinheiro Gonçalves. Ela tá por Skype? Ah, que bacana, então, que bacana. Ela é delegada da DDM Online. E ela vai trazer informações sobre o crescimento, né, das denúncias que chegam via DDM Online e também informações importantes para mulheres que são vítimas de violência. Tudo bem, doutora Utimia? Tudo bem, boa tarde. Muito obrigada por nos atender. E teve um dado que foi enviado para a gente, né, que as medidas protetivas de urgência solicitadas pela DDM cresceram 23% nesse primeiro trimestre. É isso mesmo, doutora? Tudo bem? Tudo jóia. Sim, a gente percebeu, conforme a análise dos dados, um aumento na quantidade de solicitação de medida protetiva, né, pelas nossas vítimas que registram os BOs aqui na DDM Online. Obviamente, claro, a diferença, né, de uma delegacia para outra, claro, a questão presencial e a online. Mas a DDM Online é igualzinha a uma delegacia, né? É equipada da mesma forma, só que ela atende desta forma, né, pela internet. Isso, nosso atendimento ele é realizado remoto. Então, a vítima, ela acessa o site da Polícia Civil, entra na parte da delegacia eletrônica ou através do aplicativo SP Mulher, tem um campo específico para ela poder registrar esse boletim de ocorrência. Então, a única diferença é que numa delegacia, você vai conversar com o policial e ele vai fazer as perguntas para você que são necessárias para a gente poder fazer o registro da ocorrência. Aqui na delegacia online, não. A vítima vai preenchendo um passo a passo, né, um formulário que vai aparecendo para ela, solicitando as informações que são necessárias. E aí, depois esse registro vem para nós realizamos a validação e colocamos também por escrito todas as informações necessárias que a vítima precisa ter conhecimento após o registro. Porque, por exemplo, a vítima, às vezes, ela precisa realizar um exame de corpo de delito. Ela sofreu um crime de lesão corporal, uma violência física. Então, eu preciso que essa vítima vá até o Instituto Médico Legal para realizar uma perícia. Então, isso eu preciso escrever para a vítima. Eu escrevo no boletim de ocorrência, já faço uma guia para ela ir para realizar esse exame, e isso vai automaticamente para o e-mail que a vítima cadastrou quando ela fez a solicitação através do nosso site. Doutora, esse serviço eu acho que é muito importante, principalmente porque não existe a DDM em todas as cidades, né, do estado. Ou já existe? Eu estou falando aqui uma coisa muito errada. Não. A gente não tem DDM física, né? DDM aberta em todas as cidades do estado de São Paulo. São 140 delegacias de defesa da mulher ao todo. Exatamente, Nani. E é importante, porque às vezes a pessoa... Isso tem lá aqui em Limeira, a gente tem a DDM, doutora Evelyn Cafa, é a delegada aqui da cidade, mas tem cidade que não tem. E às vezes, doutora, a vítima, ela não quer ir numa delegacia comum por conta de não ser, às vezes, uma mulher, né? Aqui em Limeira a gente tem também a DDM 24 horas, que fica no plantão, que ela pode se conectar direto com uma delegada. Tem essa coisa também, né? Às vezes a mulher não quer ir numa delegacia comum, né? Isso, na verdade, todos os serviços que você falou são aqui, né? O que acontece? A DDM Online, nós trabalhamos com duas frentes. Nós trabalhamos com o registro da ocorrência por meio do site e nós trabalhamos também com as salas 24 horas, salas DDM 24 horas, que foi essa sala que você falou, que ficam nos plantões policiais. Então, a vítima, ela pode escolher. Ou ela registra o boletim de ocorrência por meio de um celular, tablet ou computador, onde quer que ela esteja, na casa dela, na casa de algum parente, e aí vai ser dessa primeira forma que eu falei para você, fazendo passo a passo. A vítima fornece os dados pessoais dela, depois os dados qualificativos do autor, e aí descreve para nós o que aconteceu, tudo através do site. O boletim vem para cá, nós validamos e encaminhamos para a DDM da área. E nós temos essa segunda frente, que é a DDM 24 horas, e aí nosso atendimento começa das 8 da noite até as 8 da manhã, e aos finais de semana e feriados, que aí essas salas, elas são instaladas em distritos físicos.
que é essa sala que você estava comentando. Então, se a vítima for até uma delegacia, até um distrito policial, e quiser ser atendida por uma delegacia da mulher, aí nós fazemos o atendimento remoto, via Teams, aqui na capital, com essa vítima que está no interior. Aí seria um caso de atendimento presencial. Do mesmo jeito que eu estou falando aqui com você, nós falamos com a vítima, né? Ela conversa com os nossos investigadores, os policiais que nós temos aqui, e aí nós fazemos o registro como se fosse feito na delegacia. Nós só temos algumas restrições, porque nós não podemos fazer o atendimento quando o autor está no local, porque é possivelmente uma situação flagrancial, então aí tem que ser o delegado da área, né? Que ele precisa apreciar esse caso. Doutora, as mulheres muitas vezes têm medo de denunciar. E quando elas procuram a polícia é porque a situação já está totalmente fora de controle, né? A senhora tem muito mais experiência do que eu. É que os casos que chegam aqui pra gente na emissora tem esse histórico, né, Covre? A mulher já apanhou, a mulher já sofreu abuso moral e muitas vezes ela depende do marido e fica toda essa situação que a gente já conhece. Nesses casos, ela tem que ir, né? Ela tem que enfrentar e ela tem que denunciar. E digo mais, na primeira agressão, não é, doutora? Não deixe passar, porque se um homem agrediu uma vez, provavelmente ele vai fazer a segunda. Sim, é muito importante isso que você está falando, porque, infelizmente, a gente tem a cultura de achar que a única forma de violência é a violência física. Mas nós temos várias outras formas de violência. Nós temos a violência moral, a violência psicológica, a violência patrimonial, que é a que acaba pegando no bolso e muitas vezes por dependência financeira a mulher fica presa a esse relacionamento. São inúmeras formas de violência que essa vítima pode estar sofrendo. Então ela precisa procurar uma delegacia de polícia, principalmente porque a Lei Maria da Penha, nós trabalhamos em rede, é um atendimento multidisciplinar, que ela pode ser encaminhada para uma assistência social, apoios com psicólogos, ou mesmo para ONGs, para ter essa reinserção no mercado de trabalho. Então, nós tentamos combater a violência doméstica com todas as frentes, para fortalecer essa mulher, para poder sair do relacionamento e quebrar esse ciclo de violência. Então, é muito importante a gente ressaltar isso, porque às vezes a mulher ela toma coragem de fazer a denúncia, só que ela acaba voltando porque ela está no ciclo da violência. Esse homem fala que vai perdoar, fala que vai mudar, que vai ser tudo como era no início, e ela acaba voltando. Isso faz parte do ciclo da violência doméstica. E os policiais, eles estão capacitados para reconhecer e identificar em que fase, né, não só os policiais, mas todas as pessoas da rede multidisciplinar, em que fase da violência doméstica essa mulher se encontra. Então, é muito importante ela pedir ajuda para pessoas imparciais, porque às vezes a gente conversa com um amigo, com um familiar, que tem uma outra visão do agressor. Né? E é muito importante a gente falar que às vezes as violências silenciosas, como a violência psicológica, ela pode causar um dano muito maior do que uma violência física. Ela pode acabar levando essa mulher ao suicídio. E em alguns casos isso aí é muito mais grave, né, quando ele se consuma, do que essas formas mais comuns que a gente tem o conhecimento hoje em dia. Doutora, e outra questão que eu queria colocar aqui sobre a DDM online... veja se eu estou certa e aí a senhora me corrija. Ele é um serviço para registro de boletim de ocorrência pela mulher. Não é para atender casos de urgência. Urgência é 190. Se de repente o agressor tem uma medida protetiva, o cara está aparecendo na casa dela, está perseguindo, não é a DDM online que vai ajudar imediatamente. Aí é 190. Sim, exatamente. Até porque nós somos um canal online e às vezes você tem um certo delay que é muito curto, mas é o tempo do processamento do boletim chegar e nós começarmos a validação. E esses minutos, às vezes, eles são essenciais. A vítima, quando ela tem medida protetiva, na maioria das cidades, já tem a Patrulha Maria da Penha, que em algumas cidades do interior contam com a ajuda da Guarda Municipal e em algumas com a Polícia Militar. Então, elas já têm esses canais, elas têm no aplicativo, elas podem acionar o SOS Mulher, elas podem pedir socorro através do 190, porque são situações emergenciais, que a vida dela pode estar correndo risco. Então, precisa ser alguma viatura que está aí no local. Lembrando que nós ficamos na capital, né, do estado. Então, até nós conseguimos fazer os acionamentos, às vezes tem uma demora. Então, é muito mais rápido, é muito mais eficiente, ou ela seguir as instruções que o juiz já determinou na medida protetiva, ou acionar o 190.
Doutora, e como que está a questão, como você falou, né, atende o estado todo, como que está a questão da violência doméstica? Porque a gente que cobre polícia aqui na rádio, a gente percebe que toda semana a gente faz alguma matéria que tem boletim de ocorrência registrado de violência doméstica. Está tendo um aumento mesmo no estado de São Paulo? Olha, eu acho que o aumento ele existe, né? Porque os dados estão aí, eles comprovam esse aumento, mas eu acho que a gente precisa ressaltar que hoje em dia está tendo muito mais divulgação para as mulheres das formas de violência. Então, o que antigamente era uma violência psicológica, uma violência moral, e a mulher não identificava isso como violência, hoje em dia ela identifica. A gente teve muitas pessoas que vieram a público falar o que elas estavam sofrendo, e aí foi possibilitado esse debate durante a sociedade. Então, a gente tem a questão da violência patrimonial, que antes a mulher não sabia que ela estava sendo vítima desse tipo de violência, então ela não procurava a polícia. A violência psicológica, os xingamentos, as humilhações, isso muitas vezes a mulher ela escutava calada, porque ela não tinha noção que isso era uma violência. Felizmente a gente tem uma cultura na nossa sociedade que ainda é muito machista, que vem de todo o patriarcado, né, da nossa época do Brasil colonial. Então a mulher, ela acha que ela tem que se submeter a algumas coisas que não são normais. E além disso, eu posso te falar que com o advento da pandemia e com a criação da DDM Online, os canais de denúncia eles foram facilitados. Como você falou, a gente tem muita cobertura de vários tipos de crime. E o fato, às vezes, da mulher não precisar ir até uma delegacia, ela conseguir acessar por esse canal online, é muito mais fácil. Ele acabou diminuindo com aquilo que a gente chamava de cifra negra, que são os crimes que aconteciam e a comunicação não chegava à Polícia Civil para a gente poder realizar a investigação. E muitas vezes não era por má vontade, às vezes é porque uma delegacia ficava longe e a mulher tinha que optar entre gastar o dinheiro do ônibus para voltar para casa ou ir para uma delegacia. Às vezes o horário que ela trabalhava, ela chegava, a delegacia estava fechada ou estava muito lotada, e aí no dia seguinte ela ia ter que acordar cedo novamente para trabalhar, e isso acabava sendo um certo empecilho. Com o nosso acesso facilitado através dos canais online, a mulher ela pode registrar esse fato da casa dela, ou da onde ela quer que esteja, se ela tiver um aparelho celular. Então, isso facilitou muito a gente ter uma visão mais ampla do que está acontecendo no estado. Doutora, para a gente finalizar, talvez a minha pergunta seja mais assim do âmbito psicológico, né? Não sei, mas a gente sempre escuta aquilo, né, dos pais, né, Nani? Para conhecer uma pessoa, namora, depois casa. Tem como identificar um agressor durante um relacionamento, antes de você ir morar junto, antes de casar? Tem como a mulher saber, olha, eu acho que não é para mim essa pessoa? Olha, quando a gente está falando do ciclo da violência doméstica, a gente tem alguns fatores, né, que a gente poderia falar que levanta o nosso alerta. Então, essa questão, muito no começo, quando a pessoa acaba fazendo o isolamento dessa vítima, que ainda não é uma vítima, né, dessa mulher, das pessoas com quem ela costuma se relacionar. Então, vamos supor, a mulher começou a namorar com um homem e ele começa a criar empecilhos para que ela saia com os amigos dela, que ela encontre com os familiares, que ele queira muita exclusividade dela, já é um sinal de alerta dentro do nosso ciclo de violência. Obviamente que a gente não pode falar que todas as situações levam a isso, mas nós temos também fatores que acabam potencializando a violência doméstica, né? Que foi muito plausível de se ver isso durante a pandemia, que é o uso de drogas, o consumo excessivo de álcool, o porte de arma de fogo, né? O próprio desemprego, a ausência, né? Problemas financeiros, eles também acabam aumentando muito a incidência de violência doméstica. Papo bom, doutora. A gente vai contatar a doutora mais vezes, porque falando disso, a gente ajuda mais mulheres que neste momento podem estar aflitas, sem saber o que fazer, mulheres vítimas de violência. A doutora Utimia Cristine Pinheiro Gonçalves, que é delegada da DDM, a Delegacia de Defesa da Mulher Online do Estado de São Paulo. Muito obrigada, doutora. Obrigada, eu que agradeço, e como você falou, é sempre muito bom a gente trazer essa informação para as mulheres, para elas saberem que elas não estão sozinhas, elas podem contar com a Polícia Civil, nós temos vários canais e nos procurem. Qualquer indício de violência, mesmo que seja para tirar a dúvida, procure uma delegacia. Não aceite nada, porque a violência contra a mulher, ela mata, e a medida protetiva ela pode sim salvar vidas.
Educadora.